ao nível da zona centro. Portanto, estamos a falar de Manica, Sofala, Tete e Zambésia. Devem ter se apercebido aí. Em Manica nós tivemos 1120, não é? Como podem ver, toda, mas a quem vai olhar para Manica e dizer, olha, 1120 não é um número tão expressivo, tendo em conta o nível populacional. É sim, porque isto já é o apuramento provincial. Ao nível dos distritos, nós também voltamos a ter aquela situação que tivemos em Maputo, eu já expliquei, 8 mil e tal, 5 mil. Então, ao nível dos distritos, isto é preocupante, porque significa que o roubo foi tão alto, tão desorganizado que eles nem conseguiram conciliar. Portanto, este enchimento de urnas poderia efetivamente ser, podemos assim dizer, disfarçado se depois, ao nível do apuramento provincial, os dados tivessem sido harmonizados. Ou por outra, os dados da eleição provincial, legislativa e provincial, eles ficassem iguais. Aí ia se ocultar, enquanto que, ao nível dos distritos, havia esses empolamentos. Portanto, ao nível da província de Sofala, nós tivemos 5.499, não é, de diferença. Depois, em Tete, 10.335, não é? E por último, Zambésia. Zambésia é um caso também quase idêntico ao de Inhambane, não é? Em que tivemos ali uma fraude nunca vista. São 55.013 votantes de diferença. Então, imaginem que nós tivéssemos até feito um outro sistema, que é fazer o cumulativo. Portanto, seria quantos a mais estiveram, não é? Numa eleição, depois noutra e por aí em diante. Nós teríamos já um cumulativo, né? Mas não fizemos isso. Então, ainda íamos apresentar um resultado bastante mais preocupante. Portanto, esta é que é a apreciação ao nível destes distritos, destas províncias, desculpa, mas nós, por exemplo, quando olhamos, por exemplo, para Dondo, estou a falar de Sofala, nós tivemos 1.969, Nhamatanda, nós tivemos 1.603, a cidade da Beira, por exemplo, teve 1.993 votantes a mais. Como podem ver, quando nós vamos para distrito a distrito, a coisa já começa a tomar uma proporção preocupante. Não é? Portanto, vamos agora partir para esta discrepância ao nível da Zona Norte. Portanto, Zona Norte, estamos a dizer que são as províncias de Nampula, Niassa e Cabo Delgado. Portanto, Nampula, nós tivemos 5.428 de discrepância. Nós tivemos em Niassa 3.182 e, por último, em Cabo Delgado tivemos 2.799. Não é? Portanto, significa que a fraude, não conseguiram conciliar a fraude. Portanto, a fraude foi feita ao nível da Mensa, depois foi feita ao nível do apuramento distrital e não conseguiram conciliar. Daí, despertou-nos a atenção estes números, porque depois, quando começamos a fazer o contraste ao nível dos distritos, percebemos números bastante preocupantes. Não é? Portanto, por exemplo, Mucuba, nós tivemos, estamos a falar de coisa, Mucuba, Zambésia, estou a voltar para a zona centro, 6.054 mil votos. Não é? Portanto, isto é preocupante. Não é? Então, mas, por exemplo, na Cala Porto, tivemos 896, por aí em diante. Então, Quamba, por exemplo, nós tivemos, Ribau, aliás, nós tivemos 5.669. Mecanhelas, o distrito onde houve aquele massacre, nós tivemos 2.238. Isto é preocupante, não é? Então, estes dados não podem efetivamente passar despercebidos ao nível do Conselho Constitucional, porque a aceitar esta heresia científica, a aceitar-se este insulto, não é? À nossa inteligência, não é? Seria o mesmo que aceitar que a população moçambicana que hoje votou, em princípio, é aquela que só existiria daqui, por exemplo, a 5 ou 6 anos. Portanto, nós aqui apresentamos esses dados, mas estas discrepâncias também, como podem ver, se não houve conciliação entre as províncias, a discrepância também foi ao nível do apuramento geral e depois ao nível do apuramento global, porque a nossa eleição também não ocorreu só ao nível de Moçambique, mas aconteceu também na diáspora. Nós não vamos levar muito tempo, o que nós estamos aqui a fazer é para, como dissemos, é para dar continuidade à live do engenheiro, trazendo estes dados e convidar. Este recurso, meus caros, é um recurso que está disponível.
Nós vamos continuar a ter este trabalho de nos abrirmos à crítica, de nos abrirmos ao diálogo, de nos abrirmos a este casamento, podemos assim dizer, com o povo moçambicano, que é para nós explicarmos o que nós andamos a fazer. Os outros, não sei porquê, as outras formações, não sei porquê, não partilham os seus documentos, não partilham os seus recursos, não partilham a forma como trabalharam. Nós vamos continuar, a equipe de VM7, a equipe Podemos, vai continuar a trazer esta transparência total. Alguém tem uma fonte diferente de cálculos, pode também apresentar. Portanto, feito isto, não é? E mostrado que não é possível admitir-se estes resultados, nós então vamos partir para a última parte do nosso recurso. É a parte referente ao nosso apuramento. Nós não poderíamos, de maneira nenhuma, criticar, portanto, fazer este protesto, impugnar a deliberação 105 da CNE, se depois nós não trouxéssemos aquilo que é a nossa avaliação. Nós, como preâmbulo desta última parte, quero fazer aqui uma constatação que é a seguinte. Nós, infelizmente, não conseguimos ter a totalidade de atas. Portanto, não tivemos 100% de atas. As razões são as seguintes. Portanto, podem ter se apercebido, porque foi veiculado nas nossas páginas, que houve roubo de credenciais de delegados de candidatura e depois a própria CNE não nos facultou uma segunda via. Há de notar que, e nós também fizemos veicular isso nas nossas páginas, que as pessoas que assaltaram o nosso mandatário para o distrito de Cambuquana, este que foi assaltado, foi violentado, foi ao hospital, e levaram dele 265 credenciais para delegados de candidatura. Este indivíduo contou-nos que, depois que nos apercebemos que o Elvino e o Paulo Guambe, estes que foram crivados de 25 balas, não é? Ficamos a saber que houve 2 carros brancos BT-50. Ele apercebeu-se e disse-nos que as pessoas que assaltaram, que violentaram, que levaram não só os documentos e também outros bens, eles queriam só os documentos, também se faziam transportar numa BT-50. Portanto, aqui nós fazemos este pequeno parênteses que é para fazer uma crítica à Procuradoria-Geral da República, que tem se ocupado de fazer uma verdadeira caça às bruxas, não é? Tentando imputar algumas culpas a algumas pessoas, não é? O engenheiro e pessoas que o circundam. Então, nós já dissemos isto, até hoje, nunca a PGR veio ter conosco, nunca a PGR pediu para entrevistar o nosso mandatário, que é para ele confirmar esta alegação de que, efetivamente, as pessoas que o assaltaram, não é, faziam-se transportar em 2 BT-50, exatamente as pessoas que deram 25 tiros ao Elvino. Portanto, não se avançar para a investigação deste crime hediondo que matou Elvino Dias e Paulo Guambe significa que a PGR está a comportar-se como parte do problema e não a solução. Mas nós continuando, por que não tivemos 100% datas? Houve recusa de emissão de credenciais para delegados de candidatura. Aqui também fazemos um parênteses. Na deliberação 105, há de constatar que nós temos ali várias colunas do Partido Frelimo, da Renamo, do MDM e depois do Podemos, e há de perceber que por baixo a Frelimo aparece com 54 mil delegados de candidatura inscritos. Nós do Podemos submetemos tempestivamente pedidos para credenciar os nossos delegados e nós tínhamos atingido também uma cifra quase de 100%. Mas só nos foi concedido, como se apercebe dessa deliberação, cerca de 30 mil, ou portanto, metade daquilo que nós tínhamos pedido. Portanto, como se pode ver, houve uma clara, uma deliberada denegação da participação do Podemos nestas eleições, a título de supervisão. Depois, o que aconteceu, afinal de contas? Mesmo nesses 30 mil, a emissão de credenciais para delegados de candidatura foi feita de maneira propositada, não é? Que é
emitiam credenciais pedidos em Boane, mas afetando a pessoa em Marraquém. Ou em Boane, afetando a pessoa em Namacha. Podem perceber, ou de Boane, afetando a pessoa num ponto, por exemplo, da zona do Costa Sol, no centro da cidade de Maputo. Ou por outra. Houve uma ação deliberada de provocar uma demora dos nossos delegados de candidatura, não é? Porque só nos deram muitas dessas credenciais exatamente no dia da votação. E disseram, vão a este sítio. A pessoa pegava a sua credencial e pasmava-se, porque ela estava em Boane, mas, afinal de contas, o seu nome saiu para uma mesa que está em Marraquém. Como podem ver, isto foi tudo propositado. Mas ainda, houve também recusa de divulgação de apuramento das mesas de votação. Portanto, não só a CNE fez de tudo para impedir-nos que nós participássemos das eleições, mas também, durante o processo de contagem, não houve divulgação. Quem acompanhou as páginas do Elvinho Dias, as minhas páginas, as páginas do engenheiro, onde reparar, eu fiz, por exemplo, um vídeo, eu estava em frente, por acaso estive atento a este distrito do Cambuquana, eu estive naquela escola que está na N1, próximo do Benfica, chamado, acho que é Inflame Benfica, exatamente, sim. Então, naquela escola não houve a fixação de um único edital. Portanto, não só obstruíram a nossa presença naquele posto de votação, como também nem chegaram a colar um único edital. Mas, claro, nós podemos chegar logo de manhã, conseguimos olhar os quadros, conversamos também com algumas crianças, não só ali, mas também notas de Cambuquana. Quem acompanhou os vídeos por mim feitos, há de perceber que até eu deixei as crianças dizerem quem tinha ganho a eleição. E todos diziam, é Podemos, é Venácio que ganhou a eleição. Entretanto, o edital não foi colocado. Portanto, mais do que isso, recusa da assinatura de atas de editais nas mesas de votação também. Portanto, em alguns casos em que os nossos delegados, dos poucos que nós conseguimos ter, menos desses de 30 mil, houve muita recusa. Assim, o que faziam os membros da mesa? Eles trabalhavam sobre o duplicado e mesmo esse duplicado ele não era assinado. Então, como podem ver, houve uma onda, praticamente uma ação concertada para nos impedir que nós tivéssemos este 100% de dados. Mas mais do que esta obstrução, nós tivemos também a alteração deliberada dos dados de apuramento das mesas de voto. E isto estamos a falar há pouco tempo. Como podem ver, lendo a segunda parte do nosso recurso, já se consegue perceber esta linha. Estes elementos nós também colocamos no nosso recurso, demos a saber ao Conselho Constitucional. Aqui, não é? O alicerce desta linha é exatamente esta constatação de diferença de número de votantes em cada uma das eleições. Portanto, houve uma adulteração. Depois, houve uma distribuição, aliás, de atas de editais, de mesas diferentes assinadas. O que é que aconteceu? Em algum momento, começaram a aparecer atas e editais que eram preenchidas com uma única mão. Claramente, então, nós não poderíamos considerar estes documentos. Praticamente, se nós já estávamos numa situação em que percebemos que a CNE-STAI e o Partido Frelimo estavam a adulterar editais, nós fizemos uma vista atenta a esses documentos e quando nos apercebêssemos que tinham editais, atas preenchidas com uma única mão, nós não contemplamos no nosso apuramento. Portanto, como podem ver, nós temos aqui cerca de 7 motivos pelos quais nós não conseguimos ter 100% de editais. Alguns temos, e são esses que nós apresentamos ao Conselho Constitucional, mas nós não os contabilizamos como elementos para fazer parte do nosso apuramento, porque eram muitos deles manifestamente falsos. Não havia como. Isso o Conselho Constitucional pode constatar a partir dessa perícia. Portanto, feito isto, com essa impossibilidade de obtenção de 100% de editais, o que é que nós fizemos? Então, nós decidimos avançar para a nossa contagem paralela, não é? com a seguinte estratégia. Nós trabalhamos com a eleição presidencial, primeiro. Por que trabalhamos com a eleição presidencial? É que a eleição presidencial, ela permite que, fomos felizes nessa questão, permite que nós conseguíssemos resumir, não é? Resumir a eleição presidencial e a eleição legislativa. Porque, vejamos, Venâncio Molhane é suportado pelo Podemos, Daniel Chapo suportado pela Frelimo, Lutero Simango suportado pelo MDM,
o sulfumado suportado pela Renam. Portanto, se nós atacássemos a eleição presidencial, subsume-se que estaríamos também a atacar a eleição legislativa, porque também partimos deste pressuposto de que aquele voto que, em princípio, é depositado para a eleição presidencial, não é? É também um voto que vai cair para a eleição legislativa, sem com isso estar a dizer que vai para isto ou para aquilo. Não, mas estamos a dizer que, atacando a eleição presidencial, nós conseguimos ter um universo de eleitores votantes, não é? Não são os inscritos, mas também os votantes. E isso permitiu também fazer o quê? Permitiu fazer com que porque nós temos aqui uma eleição com cerca de 35 partidos. Então, se nós conseguimos resumir a eleição presidencial e a eleição legislativa para estes 4 partidos, então, a partir do método de Hont, nós podemos saber se o restante grupo de votos é suficiente para desencadear o benefício de um mandato. Esta que era a primeira resposta que nós precisávamos ter. Portanto, ao fazermos a eleição presidencial, nós conseguimos passar para a eleição legislativa e, em função destes coeficientes do método Hont, nós percebemos que todos os outros partidos, mesmo separados ou alguns juntos por províncias, eles não conseguiam alcançar um único mandato. Então, como podem ver, conseguimos então ser felizes e transportar, não é, alguns dados, pelo menos dos eleitores inscritos para a eleição legislativa. Então, foi esta a primeira base. Portanto, aqui já conseguem perceber porque é que nós começamos com a eleição presidencial, depois a eleição legislativa. Mas, continuamos com esta questão. Se nós não tínhamos